Salve, Alex. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E por aí, como é que tá? Graças a Deus, bem. Só uma chuva boa, mas o calor continua. Oh, que coisa! Bom, então esperar, quem sabe depois da chuva vem um tempinho mais ameno aí, mais friozinho, Ah, vamos torcer. que o calor demais é complicado, né, Alex? Não, aqui é muito quente. Nossa, então quando vem o friozinho aí é para refrescar mesmo. É, aqui só dá 2 ondas de frio no meio do ano. E é Nossa, nada comparado com Curitiba aí. verdade, hein? Oh, agora mesmo é um tempo aqui deve estar 18 graus. Acho que de manhã tava 14, daí subiu um pouquinho ali na hora do almoço. Mas ficou um tempinho também bem chuviscandinho, mas quando pega para fazer um calorzinho também aí esquenta. É por causa da serra aí, né? É, Aqui não mas dá, aqui não dá 14 graus final de ano nunca. pô, Chega nem próximo disso. então o pessoal só de bermuda, se eu morasse aí, eu ia viver de bermuda, chinelo e regata. Essas seriam minhas roupas aí de para tentar, pelo menos, né, ficar mais tranquilo aí. Ah, legal. E aí, quase na reta final, semana que Já, vem já vem a finalização da UC, daí já vem as férias para vocês. Vão poder descansar, curtir bastante o fim de ano. Essa parte boa agora, né, do fim de ano. Vem aí, para quem trabalha, tem 13º, alguns conseguem colocar férias aí também, né? Então acaba ficando bem interessante. isso. Momentinho bom para curtir com a família aí, né? É, tô Tava dando uma torcendo aqui. olhada no. É, É, não, vai dar tudo certo aí, cara. E o que que você acha? Já conseguiu fazer algumas entregas lá? tô montando os trabalhos aqui. Falta eu concluir eles para anexar lá no portal. Legal, maravilha. Eu vi que acho que é terça-feira, você tem um último encontro ali, dia 10, né? Professor. Isso. Tem uma última aula aí que vai fazer no dia 10. Legal. Ah, show de bola. Não, vai dar tudo certo. Que não dá só Isso. para deixar muito para cima da hora, que daí começa a aparecer as coisas, daí começa a atacar a ansiedade, aí é pepino. Mas se Ah, levar ali no banho-maria, daí vai que vai tranquilo. Olha só, para a aula de hoje, Alex, vou colocar aqui, trouxe um. Eu não consegui na época ali da UC1, a gente não terminou. A UC1 hum, ela é a mais extensa ali de conteúdo, então na época a gente acabou não terminando da conta, né, de todos os conteúdos, então e nem hoje dá tempo, mas a princípio eu selecionei ali o que é mais importante aqui para vocês dentro do curso. Vamos certo. ver. Sai daqui. Deixa eu tirar isso. Tá? Ver se dá para ampliar. Então aqui tem o cronograma das aulas, então a gente chegou aí no nosso. Na verdade, isso aqui é uma aula bônus aí, né? Porque o curso mesmo ele tem 4, tanto que no guia de estudos ali, essa última aula de hoje não tem, né? Então eu coloquei ali mais para, né, apoiar você e dar mais uma oportunidade aí, porque a disciplina de cálculo, né, aplicada, ela é uma disciplina que geralmente o pessoal vem com bastante defasagem, né, já vem do ensino médio, às vezes, né, não viram alguma coisa, então, né, acaba sendo aí importante, quanto mais aulas a gente proporcionar para vocês, melhor, tá? E aí eu segui aqui, ó, a gente parou lá não lembro, não sei se você chegou a vir no primeiro dia, primeiro encontro que a gente fez, a gente trabalhou, eu terminei a aula, a gente começou a fazer sistemas de equação, tá? E aí, então, a gente acabou parando, né, justamente lá. E eu vou retomar, começando hoje, né, então, esse encontro, eu vou retomar Uhum. aqui.
justamente onde eu parei, né, que é o método de adição, que é né, são dois métodos que a gente trabalha quando a gente faz sistemas de equação, e depois, né, eu vou mostrar então o método de adição, o método de substituição, como resolver o exercício, né, essa parte aqui, e depois como que a gente trabalha ali usando uma situação real, né, colocando justamente os próprios problemas que estavam na situação de aprendizagem lá no AVA. Tá? Então, na época, não sei se você chegou a fazer todo o conteúdo online e todas as práticas ali, né? Então, vão ter algumas delas aqui que vão se repetir se você já fez. Se você não chegou a fazer na época ou, né, não chegou a ver, então, ótimo, né? Acaba sendo algo novo, aí, inédito para você, para a gente poder trabalhar hoje. Então, sistemas aí de equação, me diz aí como que é esse entendimento para você aí, método de adição, substituição, é tranquilo? Você acha que é bom rever, sempre válido? Como que tá aí? Acho que é uma boa rever, professor. E faz um Tá. tempo que eu não revi esses conteúdos aí. Faz bastante tempo que eu fiz lá o ensino fundamental, médio, né? Sim, Aí eu retornei agora aos estudos depois de uns 14, 15 anos. que legal, não, mas parabéns, isso é bom. A gente poder sair da zona de conforto ali, né? Não é para Tá? todo mundo, então é uma parcela mínima aí da população que inicia, né? E ainda te digo, é menos ainda dos que iniciam, é menos ainda os que concluem, tá? Então, eu sei que a gente está no início ainda, é a segunda UC do curso, né? E, então, vocês vão encontrar, às vezes, muitos desafios, né? Situações que, às vezes, vocês vão ter que pensar assim, puxa, será que eu continuo no curso? Será que eu não continuo? Então, a minha sugestão, né? E sempre, né? As palavras que eu digo vão até o final. Não percam, né? Porque esse investimento, seja ele do tempo de vocês ou o próprio dinheiro, às vezes, que a gente investe, né, num curso, ele lá na frente você tem o retorno disso, né? Seja ali por, né, uma promoção no emprego que você já tenha, né? As pessoas, as empresas mesmo, elas precisam de profissionais qualificados, né? E o fato de você estar se qualificando já é, né, algo aí fantástico aí para você e para o teu futuro. Infelizmente, né, eu falo, quando a gente é jovem, né, a gente não tem aquela visão do futuro, às vezes, e o quanto é importante aquele momento lá no ensino médio, enquanto a gente ainda é novo, está lá na sala de aula, né, porque é muita coisa acontecendo, muita novidade, né? Tem os amigos, a gente, né, acaba tendo outras atividades ali que são mais interessantes que a própria matemática, né? Então, a gente acaba se desviando às vezes um pouquinho do caminho, mas assim como no teu caso, dá tempo ainda da gente recuperar, dá tempo de ir atrás, né? Mas legal então. Alex, então vamos rever aqui o Maravilha. método de adição, como que a gente resolve, né? Então, aqui nesse caso, o que que é, né, o sistemas de equação? É quando a gente tem, né, justamente que encontrar aqui entre duas incógnitas, né, que a gente chama de x e y, tá? A gente vai ter duas equações, uma parte de cima, outra parte de baixo. E para resolver ela, ou seja, para realmente a gente saber o valor de x e o valor de y, então tem esse método da matemática que vai contribuir para que a gente consiga então chegar nesse objetivo. E como que eu vou resolver então essa primeira equação aqui, ó? Eu vou pegar, né, pelo método de adição, o que que ele prevê. Então, eu passo uma linha aqui, isso sempre para resolver um sisteminha, tá? Eu vou fazer uma conta, né? Simplesmente, a primeira análise que eu faço, o primeiro passo que eu vou fazer no método de adição é ver se entre as duas incógnitas x aqui com o x de baixo, se tem como eu anular. Ou seja, assim como na matemática, se eu tenho um e tenho menos um positivo com um negativo, o resultado é zero, né? Ou se eu levar isso para a área de finanças, ali para a área monetária, eu tenho da mesma forma. Se eu ganhei R$ 10, gastei R$ 10, não tenho nada, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar justamente nas duas incógnitas aqui do x e a do y, se eu consigo anular uma delas. Nesse primeiro caso aqui, ó, se eu olhar mais 3y, que eu tenho aqui em cima, com menos 3y, você concorda que eu consigo anular as duas porque são
né, elas são opostas, ou seja, eu tenho mais 3 e menos 3. Isso na escala aqui da variável y, certo? Certo. Então, nesse caso aqui, o resultado do y é zero. E aí as demais eu continuo fazendo também o cálculo. Como ele diz ali, ó, o método é de adição, o que significa isso? Eu vou somar, né? Então eu vou fazer 5x com 2x, quanto que vai dar? Diz aí para 7x. mim, 7x. Exatamente. Eu repito a letra, né? No caso ali, essa incógnita aqui, somo os numerais. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, trago o sinal de igual. Não posso esquecer, né, que eu tenho que trazer exatamente como está montado em cima, eu trago aqui embaixo, né, fazendo os cálculos. Então, nesse caso aqui, quanto que vai ficar aqui embaixo desse resultado? 2 positivos com menos 16. Menos 14. Muito bom. Isso mesmo. E aí vou fazer o quê, né? Eu estou fazendo uma equação. Então, eu tenho que isolar o meu x, eu tenho que encontrar justamente o x. Para encontrar ele, né, como ele está multiplicando o numeral, o algarismo 7 aqui, eu tenho que passar ele para o outro lado do sinal de igual, porque a minha intenção é isolar esse x aqui, deixar ele sozinho em um dos lados. Então, o 7 que está multiplicando vai passar para o lado de lá, dividindo. Então, Dividindo. como o 14 negativo já estava do outro lado, eu só vou repetir ele, porém vou trazer então a operação de divisão, né? E aí, a última coisa que eu faço agora é descobrir o x por meio da divisão de menos 14 divididos por 7. Então, lembrando ali da regra na matemática de sinais, menos divididos por um outro número que é positivo, né? Menos com mais, vai me dar um resultado negativo. Tá? Então, vai ficar menos aqui o resultado, e aí só fazer a divisão do número, né? 14 divididos por 7, eu encontro Menos ali 2. menos 2. Aí, claro, cheguei na metade do meu problema, né? Aqui. Porque eu encontrei o x, mas eu tenho que encontrar também o valor de y, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora que eu tenho o x, em qualquer uma das duas equações, eu vou só substituir o x, né, que está em uma das equações. Eu vou escolher essa de cima, que é a menor, se for ver em números, para fazer cálculos ali, né, vamos dizer que ela é mais tranquila, né? Não tem também número negativo aqui e tal. Então, vou escolher essa de cima. E vou substituir aonde tem o x, tá? Então, vai ficar lá 5, que era 5x. Então, vai ficar 5 que multiplica menos 2, somando mais 3y igual a 2. Então, eu copio exatamente igual. E aí, claro, agora eu tenho que fazer o cálculo aqui. Já coloquei o menos 2 no lugar do x. Basta eu resolver. Aqui vai ficar, então, né, Menos 10. menos 10. Aqui repete primeiro. Uma coisa que a gente tem muito costume de fazer também, eu vejo os alunos fazendo, é, às vezes, querer já de cabeça, querer resolver algumas, querer já chegar rapidamente no resultado, e às vezes querer fazer de cabeça acaba sendo uma armadilha ali, né? Então eu sugiro sempre, né, a fazer passo a passo, visualmente mesmo, porque você enxerga realmente o que você está fazendo, e se surgir algum erro, né, rapidamente você consegue identificar aonde está errando. Então, é uma sugestão que eu sempre dou. Agora, nesse caso aqui, eu tenho um número sem letra, um número com letra aqui, né? Que é o 3y. O que que eu tenho que fazer primeiramente? Eu ainda mantenho o número com letra do lado esquerdo do sinal de igual e vou separando as coisas. Então, eu já tinha o número 2 aqui do lado direito, vou levar aquele outro número que estava do lado esquerdo para o outro lado, né? No caso, ele era 10 negativo, ficou 10 positivo. Então, o que que vai acontecer aqui agora? 3y igual a 2 mais 10. Tá? Então, eu vou trazer aqui para cima, aqui, ó. Continuando aqui, tá? Então vai ficar 3y Uhum. igual a 12. Logo, né? 12 porque é 2 mais 10. Aí eu estou fazendo aos pouquinhos aqui, passo a passo. Então agora eu vou levar o 3 para o outro lado do sinal de igual.
ele estava multiplicando o y da mesma forma, passou para o outro lado dividindo, tá? Então, finalizando agora aqui, trazendo para baixo, meu y vai ser 12 divididos por 3, 4. 4. Tá? Então, a gente já tinha encontrado o x, concluímos aqui encontrando o y. Legal? Então, o Certo. que que acontece? O que que significa isso tudo? Como é que eu sei que os resultados que eu encontrei estão certos, por exemplo? Basta eu substituir tanto o x quanto o y em uma das equações e vejo se o lado esquerdo der o mesmo resultado que do lado direito, eu concluo que minha questão, meu resultado está corretíssimo, tá? Então, se eu substituísse, por exemplo, aqui, né, o x menos 2 aqui no x, esse cálculo aqui dava menos 10, que a gente viu aqui embaixo. E se eu substituir o 4 no lugar do y, o que que vai acontecer aqui? Vai ficar Mais 12. 3, exatamente, vai ficar mais 12. Aí o que que vai acontecer então? Menos 10 com mais 12 vai ficar 2 positivo do lado esquerdo. E aí é uma igualdade na equação. Então eu tenho 2 igual a 2. Então eu sei que meu resultado está perfeito, está correto. Se desse um número diferenciado do lado esquerdo, por exemplo, no lado da equação, aí eu teria que rever meu exercício, porque eu fiz alguma conta que não estava correta ali, que não me levou para o resultado correto, certo? Então, eu vou fazer mais um aqui, ó. Tá? Ou esse que você quer tentar fazer, me diz aí qual que é o resultado. Agora que eu fiz do lado esquerdo aqui, tá com caneta e papel aí, né? Opa, a Luana chegou, não sei em que momento ali, veio quietinha. Como é que tá? Boa noite, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda aí, então, companheira do Alex, no nosso último encontro. Então, Luana, eu comecei a fazer aqui o método de adição, foi até onde eu parei na primeira aula, no primeiro encontro, né? E eu estou retomando, então, para concluir, né, esse conteúdo de sistema de equação, e depois a gente faz plano cartesiano e função do primeiro grau, tá? Então, se os dois quiserem tentar fazer aí, e ver quanto que dá o resultado, quanto que vocês encontram aí de x e y, e aí a gente já corrige e já tocamos aí para o método de substituição, beleza? E aí, professor, no outro caso aí, um anulou o outro, né? Nesse, quando tá mais Boa y e menos pergunta, 2y, boa vai ter que... pergunta. Vamos lá, vou dar uma dica para vocês aí, o que que você vai fazer aqui, então. Nesse caso aqui, você vai deixar justamente no mesmo valor para fazer a anulação, que o objetivo, primeira coisa para começar no método de adição, é anular uma das variáveis, né? Então, o que que você vai fazer? Que número que eu tenho que multiplicar para ficar igual no de baixo? O que que você acha? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a equação toda Uhum. e multiplicar por um valor, um número, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu vou fazer a primeira parte, então vocês terminam daí. Esse aqui eu vou escolher o número 2. Por quê? Esse número não veio da minha cabeça, ele tem um motivo para ele estar aqui. Por que que é 2? Porque aqui também é 2, ó, tá? Que daí como que vai ficar agora a equação? Essa de baixo eu repito aqui, ó, porque eu só estou alterando a de cima. Então, como que vai ficar agora a equação toda multiplicando por 2? Tá? Aqui vai ficar 4x mais y Mais vezes 2, 2y, 2y. igual a 20. O 10 também multiplica. Então, esse 2 aqui, ele multiplica todo mundo na equação. Essa é a regra, tá? Já que eu tenho que anular, né? Então, o que acontece? Agora, se você analisar aqui, ó, eu consigo fazer a brincadeira que eu preciso ali, que é anular, né? Então, a partir daqui agora, façam aí, né? Tentem fazer, me falem quanto que deu o X de vocês, quanto deu o Y. Qualquer coisa na dúvida já me pergunta, assim como você fez, Alex.
que eu Ok, vou ajudando vocês aí no processo. A intenção é justamente essa, beleza? beleza. Manda ver aí no papelzinho, que aí eu já faço a correção aqui. Tá. E aí, jovens, estão conseguindo? Ó, para mim, o x igual a 3, y igual a 4. Muito bem. Isso aí, Alex. Vamos ver aqui então agora, né? Mostrar para o pessoal de casa aí que depois vai assistir o vídeo, como que o Alex chegou então no resultado ali. Então, seguindo aqui, continuando, né? Então, passo aqui a linha aqui e sigo fazendo os cálculos, né? Então, aqui deu 7x, aqui anulou, né? Zerou, igual a 20 mais 1, 21. Passo aqui, então, a incógnita ficar isolada, levo o 7 lá para o outro lado, tranquilo. X aqui, divisão do 21 por 7 é igual a 3. Substituindo 3 em uma das equações, vamos pegar a primeira lá, que é né, também é tranquila, então vamos substituir. No lugar do x, colocamos o 3. Vai ficar 2 que multiplica 3 mais y igual a 10. Então aqui vai ficar 6 mais y igual a 10. Trazendo para cá, fica y igual, o 6 era positivo, levo para o outro lado negativo, meu y aqui fica sendo, então, 4. Então, correto ali, né, as respostas do Alex. Certo? Daqui agora a gente vai para o outro método, tá? Que é fazer agora por meio da substituição. E aí, sempre que tiver um sistema de equação, pessoal,
é a ideia de que vocês podem usar um dos dois métodos, tá? Então, não necessariamente tem que usar um e o outro, ou, né, de certa forma, você escolhe aquele que você, né, achou mais tranquilo. Legal? Então, usando até a mesma equação, tá, a gente usou agora ali para testar vocês, nós vamos fazer o método de substituição. Como que, então, a gente faz nesse método, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou isolar já uma das variáveis, tá? Nesse caso, eu vou escolher isolar o y. E aí vai ficar o seguinte, deixo o y sozinho, que nem está aqui. O que estava do lado do esquerdo passa para o outro lado. Fica y igual a 10 menos... Opa, deixa eu apagar aqui. Y igual a 10 menos 2x. Tá? Então, os 2x era positivo, passou para o outro lado. A ideia era isolar o y. Então, já tenho o meu y. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir o y na outra equação. E já começo, então, né? Aqui na outra equação eu vou descobrir o x, tá? Porque o y eu vou substituir. Então, vai ficar 3x menos 2, que multiplica. Aí eu coloco o quê? Esse cara aqui, que é o que eu chamo de resultado do meu y inicialmente, lá, né, no y, no lugar dele. Então fica 10 menos 2x igual a 1. Alguém daí não entendeu, tá? Alex, Luano, podem perguntar. E agora o que eu vou fazer? Esse que eu repito. O menos 2 agora, gente, eu vou multiplicar por todos os valores que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 menos 2 multiplicando 10, vai ficar menos 20. E menos 2 com menos 2x vai ficar mais 4x. Isso igual a 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar o que tenho de valores ali com incógnita, vai ficar 7x. Nesse caso agora, o que eu tenho de número vai passar para o outro lado do sinal de igual. O 1 permanece. O menos 20 passa para o outro lado, mais 20. E tenho agora 7x igual a 21. X igual a 21 dividido por 7. X igual a 3. Tá? Então vejam que é igualzinho ao resultado que a gente fez da adição, método de adição. E agora que eu tenho o x aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir o y, né? Então eu só vou trocar aqui, ó, pessoal, vou usar até essa mesma situação que a gente já tinha preparado o y, né? E vou só trocar pelo x. Então vai ficar 10 menos 2 que multiplica 3. Esse aqui é um sinal de menos. Y igual a 10 menos 2 vezes 3 menos 6. Y igual a 4. Então, esse aí, vocês viram agora, é o método de substituição. Tá? Então, para resolver o sisteminha, basta usar um dos dois, que o resultado ele vai ser o mesmo, né, para os dois, como vocês viram aqui. Maravilha? Como é que tá aí, Alex? Tranquilo? Ok. Aí, Maravilha. 3x menos 2. Então a questão é isolar o y primeiro ali, depois descer para descobrir o Isso, x, e depois isso mesmo. voltar com o valor do x e descobrir o final do y. Exatamente, isso mesmo. Né? Os dois têm um lado bom, né? E vai mesmo do gosto do cliente aí na hora de resolver qual que ele deseja usar. Né? Pode usar os dois para ver se acertou ou, né? Sem problema nenhum. Mas, né, geralmente numa prova, num concurso, às vezes vale a pena, né? Ver ali, se lembrar de um deles, já está no lucro, né? Tranquilo? Luana, fez algum sinal de fumaça aí para mim? Manda um oi aí, tá? Senão eu fico triste. Então vamos seguir lá.
E agora, ops, esse aqui é outro, deixa eu ver, parece igual. Ah, esse é diferente. Então agora, o que que é a ideia a gente fazer esse aqui? Esse aqui é o que estava lá no exercício, né, lá dentro do SCORM, que a gente chama, que é o material dentro da situação de aprendizagem, tá? Queria que você tentasse, Alex, fazer então para nós, né, Alex e a Luana que estão aí do ladinho dela lá, tenta fazer isso daqui, descobre aí quanto que é o x e o y, usando qualquer um dos métodos que você viu agora aí, Alex e Luana, tá bom? Faz Ok. aí e me diz aí, né? Se quiser usar o de substituição para tentar fazer, porque a adição se fez, né? Já tentou fazer por adição. Se quiser fazer isso no substituição para testar, Beleza. Vou tentar no de substituição aqui, então. show. Bom, para mim deu x igual a 3 y igual a 4, né? Oh, muito bom. Até parece que assim, nossa, deu o mesmo resultado do anterior, né? Mas é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos fazer rapidinho aqui. Então, substituição, esse aqui é bem rápido, né? Então, vamos dizer aqui, ó, vou isolar o x e vou levar, então, o y para o lado de lá. Então, agora que eu fiz isso aqui, só substituo aqui na de baixo, ó, vai ficar 7 menos y mais 2y igual a 11. Agora aqui vai ficar menos y com 2y, y positivo. Já deixando ele para o lado de cá, o 7 que estava aqui, ó, levo para o outro lado. Então fica, né, essa situação aqui, y igual a 11 menos 7, 4. Legal? Agora, basta jogar esse cara aqui lá na primeira equação, ou, né, trago aqui nessa que já estava pronta, vai ficar x igual a 7 menos 4. Né? Lembrando que eu substituí aqui, ó, né, o y que eu tinha encontrado, x igual a 3. Ó, veja que com poucos cálculos, né, pelo método de substituição, a gente consegue aí chegar, né, ao resultado, né, de uma maneira aí bem tranquila. Maravilha? Então, A minha vamos. ficou mais longa, que Ah, sim, eu acabei fazendo o y lá em cima primeiro. Então ela ficou um entendi. pouquinho maior, mas no final o resultado deu igual.
Maravilha, exatamente, né? Independente se a gente começar pelo Y, começou pelo X, vai Aham. realmente da escolha. Nesse caso, por isso que é bom, né? Não importa qual lado, não tem uma sequência correta ali para começar, né? Então, fazendo um método, né? Se você escolher o X primeiro ou o Y primeiro, é bem tranquilo, tá? Show de bola, parabéns aí pelo resultado encontrado, Alex. Vamos Ok. lá para o próximo, colocando em prática. Agora aqui, ó, esse aqui já é a gente chama de problema, né? O que a gente estava fazendo antes era exercício. O exercício, ele é uma prática que, né, ele já dá pronta para você, por exemplo, o sistema de equação, e você conhecendo o método, você resolve ele. Agora, né, que é muito comum, né, se apresentar para nós em provas, concurso, né, qualquer situação hoje que, né, situação prática, por exemplo, ela se coloca exatamente nesse modelo, né, de questão. Então, exige de você também análise, interpretação, né, então tem aí um grau, né, de complexidade um pouco maior que os outros anteriores. Então, aqui a gente tem que ler o enunciado e separar esses dados de forma correta e montar o sistema de equação, né? Para que daí, depois de montado, você consiga resolver. Então, veja que esse aqui exige um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas também, pela prática, né, a gente consegue, né, fazer situações parecidas com essa, né? Se eu começo a fazer o básico ali, né, entender a maneira como é colocado no enunciado, outros que venham na mesma, né, situação, eu acabo conseguindo fazer. Então vamos ver lá. Um estacionamento cobra R$ 2 por moto e R$ 3 por carro estacionado. Então eu tenho que entender o que está acontecendo aqui, né? Então estou falando aí de, né, um ambiente lá, um estacionamento, né, que eu guardo o carro, guardo moto, né, e assim vai. E aí tem as situações lá. Ao final de um dia, o caixa registrou R$ 277, né, de valor, então, vamos dizer ali, né, de receita, por esse serviço aí de locação de carros, né, de deixar estacionado ali. E aí tem um total, então, que foram quantos carros, né, nesse dia? 100 veículos, né? E aí está falando o quê? Tanto moto quanto carro. Então, o total de veículos, né, que usaram o estacionamento foram 100 no total. Só que daí vem a pergunta, né? Quantas motos e quantos carros usaram o estacionamento no dia? Então, né, é isso que eu tenho que descobrir, né, com base nas informações que foram dadas. Então, como que eu vou montar esse sistema? Então, vai ser da seguinte forma: eu vou pegar, né? Para a gente trabalhar sistema de equação, eu sei que eu tenho x e tenho y, né? Nesse caso, eu tenho dois veículos, moto e carro, tá? Eu vou determinar que o meu x, ele vai ser dado, em vez de x, eu vou pôr o m. Por quê? Só para que eu entenda que eu estou falando da moto, né? Porque no final, ele quer justamente descobrir quantas motos e quantos carros, tá? Então eu vou chamar de M moto e C a minha incógnita de carro. E vou montar a primeira equação aqui em cima. Então, o que que acontece? Eu tenho que multiplicar por R$ 2, que é por moto, né? Então, vai ficar da seguinte forma: 2M, tá? Aí o que acontece? Eu tenho agora o carro, 3C. E a primeira situação que eu quero descobrir é que no final do dia, por exemplo, eu tive um valor, né? Então, essa primeira equação que eu vou montar em cima, ela está relacionada aqui a um montante de R$ 277 que gerou ao final do dia. Então, a soma, e aí eu não posso esquecer, né, que uma quantidade de moto multiplicada por R$ 2 vai dar um valor só para moto. E R$ 3 por uma quantidade de carros que ficou estacionado naquele dia, vai dar um valor só para carros. E a soma dos dois, então, tem que dar R$ 277.
Essa é a primeira equação. E qual que é a outra equação que está faltando aqui? É para descobrir a quantidade de veículos. Então vejam que a primeira equação ela está relacionada a justamente o quê? Ao valor, né? Dinheiro. E essa aqui embaixo, aqui, que eu vou fazer agora, é quantidade. Então, a quantidade é M mais C, que é igual a 100 Sim. veículos. Então, montei minha equação, tá? Agora eu vou resolver. E aí eu uso qualquer um dos métodos para agora resolver. Então, vejam que eu tive que tirar os dados que estavam ali no enunciado e trazer esses dados para montar a equação, tá? Agora é só resolver. Então, vou fazer o quê? Vamos pegar de baixo aqui e dizer o seguinte, que a minha quantidade de motos é igual a... Vamos fazer por substituição, por exemplo, né? Então, eu vou isolar essa aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. M igual a 100 menos C, por exemplo. Legal? Então, esse aqui agora eu vou o quê? Vou substituir nessa aqui em cima. E aí, eu vou começar lá. 2 que multiplica 100 menos C mais 3 vezes C igual a 277. E agora, o que que eu vou fazer? Multiplicar aqui, ó, né? Vai ficar 200 200 menos 2 positivo menos C vai ficar menos 2C. Aí aqui mais 3C igual a 277. Certo? Certo. Agora, vamos por partes. 200. Eu tenho menos 2C e 3C. Então, aqui é positivo, vai ficar maior. 3C com menos 2C vai ficar mais C, Vai ser. né? Ou 1C, né? Só que o 1 a gente não precisa colocar, tá? O 1 não tem necessidade, mas a gente lê, né, que fosse 3 menos 2 seria 1, né? Então, só o C aqui já está de bom tamanho. Agora eu vou isolar o C, deixo ele sozinho, o 200 era positivo, passa para o outro lado negativo, descobrindo o meu C. C igual a 277 menos 200, então 77. 77 carros. Agora vou substituir, né, para encontrar moto. Vamos pegar essa equação que eu já tinha aqui, ó, montada aqui em cima. Vai ficar só 100 menos 77, quantidade de motos, 23, tá? Então é isso que ele perguntou. Quantas motos e quantos carros usaram o estacionamento esse dia? Tranquilo. Foram 23 motos e 77 carros. Tá? Então, para essa situação, né, se eu tenho quantidade de carros e tenho, né, quantidade de valor no total do dia, eu consigo fazer essa análise aí, né? Então, isso é uma informação, por exemplo, gerencial, né, no final do dia. Vamos dizer que né, a pessoa que trouxe os carros para dentro não sabia, não soube contar na hora, né? Mas ela sabia o quê? Né? Quanto que deu o total de veículos e quanto custava cada um deles, né? Então, no final, tendo a quantidade de dinheiro total e quantidade de veículos, eu consigo descobrir no individual ali de cada um. Maravilha? E agora, vamos seguir aqui para o próximo, colocando em prática. Tá? Vou resolver esse aqui também, né? Ou deixa eu pensar aqui. Esse aqui eu acho que eu vou deixar, porque senão a gente não tem tempo de ver os outros ali. Ah, esse aí fica para vocês, então, tentarem fazer, que esse aqui também é um exercício lá, né, que está
no material também. Então, lá tem as opções, né? Tranquilo. Então, tentem, né, fazer a montagem e lá vocês conseguem identificar qual que é a resposta correta, tá? A gente vai falar rapidinho, então, nos últimos 15 minutos que nós temos, sobre o plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano nada mais é que essas duas retas, né? Onde eu chamo justamente, né, da reta aqui na vertical de eixo das ordenadas, que está representada aqui pelo Y, e eu tenho aqui na horizontal a reta, né, do X, que eu chamo de eixo das abscissas. E eu vou ter, então, os quadrantes, né? Então, eu tenho o primeiro quadrante aqui, o segundo aqui, o terceiro e o quarto quadrante. Nesse caso, no primeiro quadrante, eu tenho as abscissas que estão representadas ali, né, por números positivos, que vai de 1 a 3, né? E também, né, o Y, a ordenada aqui, também estão representados pelos números positivos. Então, esse primeiro quadrante aqui é isso, né? Tanto as abscissas, que é o x, quanto as ordenadas, que é o y, são positivas. Então, tem aqui, ó, entre parênteses, x e y positivos. Agora vem no seguinte, no segundo quadrante ali, ó, eu tenho abscissas que, né, são aqui, ó, abscissas ao eixo x. No x, na reta x, eu tenho os números ali estão negativos, né? Só que no y ainda estão positivos. Então, eu falo abscissas negativas, ordenadas positivas. Então, o meu x, né, está negativo e o y continua positivo ali. No de baixo, eu tenho abscissas negativas, que é onde eu tenho ah, justamente, né, 3, menos 2, menos um. E vou ter também as ordenadas ali, que é o y, também negativo, que está representado aqui embaixo, certo? Ok. E aqui no quadrante 4, né, o último quadrante, aqui no lado direito inferior, eu vou ter as abscissas negativas, representadas pelo x, e as ordenadas, representadas pelo y, negativos aqui do ladinho, certo? Então, feito isso, dito isso, então lembrando, né, que a gente chama ali, né, as ordenadas e as abscissas, o nome para o x e para o y. Partindo daqui, por que a gente precisa entender o plano cartesiano? Que é onde estão, né, ali depois a gente consegue identificar os pontos, onde a gente consegue enxergar os pontos que estão relacionados tanto aos eixos, né, do x quanto os eixos do y. E aí então vem a função do primeiro grau, né, que está correlacionada com o tema de plano cartesiano, porque a gente consegue agora colocar, por meio da função do primeiro grau, os pontos no plano cartesiano. Então, o que é a função do primeiro grau? É a função que representa uma reta no plano cartesiano, definida por uma equação de primeiro grau com duas variáveis, que seria x e y. Como a gente viu ali, né, os eixos das abscissas, né, e os eixos ali das ordenadas. Então, o que a gente vai fazer agora? A partir desta equação, f de x igual a ax mais b, ou, né, eu chamo f de x, ou eu chamo y, é a mesma coisa, tá? Que também a igualdade é a vezes x mais b. Aí, sendo que o a gente chama de coeficiente angular, o b coeficiente linear, e o f de x, que então equivale à coordenada y, ok? E aí, como que funciona então? Vou fazer um exemplo aqui a partir daqui a função, que foi dada por x mais 1, tá? Eu vou determinar então alguns pontos, tá? Então eu vou determinar o seguinte, primeiro aqui eu vou fazer que o f, eu vou encontrar o f de zero, ou seja, o meu x é igual a zero, e ver o que acontece na função, colocando então no lugar do x o zero. 0 mais 1
eu vou encontrar o meu f de x, ou o meu y, que é igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho nos pontos, né, o x igual a 0 e o y igual a 1. Então, lembrando lá do plano cartesiano, o x, né, é o primeiro algarismo, o y passa a ser o segundo. Tá? Então, esses valores aqui para x, o f de x, eu encontro o meu y. Então, o meu y, ele é dependente do x. Tá? Então, para encontrar y, depende do meu x. Se eu disser que o meu x agora é 1, vai mudar. Então, vai ficar 1 mais 1. Logo, meu f de 1, ou o meu y, é igual a 2. Então, agora aqui já vai ficar x igual a 1, y igual a 2. Se eu fizer f de 2, como que fica agora? Trazendo para dentro da equação, vai ficar, neste caso aqui, né? 2 mais Vai 1. ficar o 2 mais 1. E aí, então, o f de 2 vai ser igual a 3. Tá? Então, agora, aqui eu tenho 2 e 3. E assim vai embora, né? Então, se eu quiser, né? Por isso que é linear, né? E agora vamos ver como que isso ficaria, né, lá no plano cartesiano, então, né, levando essa equação para ele lá. Lembrando que é essa equação que eu estou trabalhando aqui, né? Tá? Então, eu tenho o x, né? Então, aqui, ó, ax mais b, né? Pode ser menos b, né? Pode ser menos aqui, pode ser, então, a função pode ser dada, né, por outras equações ali. Tá? Então, passando agora aqui para o plano cartesiano, esses mesmos valores aqui, né, que eu encontrei de x e y, se eu levar ali para o plano, então, já deixei pronto aqui para a gente ganhar tempo. O primeiro vai me dizer o seguinte, né, era x e 1, né? Então, agora, se eu pegar o x, lembra quem que é o x? É essa reta aqui, ó, né? E o y é nessa reta aqui. Então, o meu x, o meu x, está me ouvindo, Alex? Sim, Ah, que deu um barulho aqui, eu achei que estava acabando a bateria. Então, vamos seguir lá. Então, o meu zero, ou seja, o meu x é zero. E onde que está o zero? Está nesse ponto aqui, ó. Tá? meio das Bem, retas. bem no meio, isso mesmo. Então, o zero está aqui, né? Então, o meu x diz zero e o meu y é 1, né? Ou seja, eu vou pegar o meu y, né, e pensar o seguinte, bom, 0 e 1. Meu 1 está aqui, então aqui é o ponto, ó, tá? Então agora, próxima seria qual? Eu tenho lá, deu 1, né? Então aqui, ó, 1 e 2. Então, o meu y, ele estava no ponto 2 positivo, tá? É aqui. E assim vai indo. Então, se eu pegar agora, né, o outro deu o ponto, se não me engano, deu, deixa eu só voltar lá. Minha memória já não anda tão boa assim. 1 e É o 2, 2, 3. 2 e 3, né? Então, no 2 e no 3, eu tenho. Espera que eu vou apagar aqui que eu fiz confusão aqui. Eu coloquei os números tudo do mesmo lado aqui. Cara, aqui, vou alinhar direitinho. Peraí. Pronto. Então, eu tenho 0 e 1. Então, o meu 1, ele está justamente alinhado, né? De forma aqui, ó. Minha reta é x e 1. Então, ele está aqui, ó. Primeiro ponto. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui escorregou o dedo. Agora o outro lá estava no 1 e 2. Então,
Pois. Posição é aqui, ó. O outro estava no x2, então eu vou seguindo E aqui o 3. i3, que estava o ponto maior, né? Então, veja que ele vai seguindo, né, exatamente, né, aonde está, do 0 e o y1, depois do 1, y2, 2, y3, e, para finalizar, se a gente continuasse, por exemplo, ele faria exatamente esse aqui, seria o próximo, né? Então veja que ele faz uma reta aqui, por Ele isso fez que ele é uma linear. diagonal para a direita superior. Isso mesmo, né? Por Pode quê? Porque traçar a reta. aquela função, né, aquela função que foi colocada ali, ela determina aqui, né, esse então vai ser um, um traço aí, né, justamente linear aí dentro do quadrante 1, ok? E agora Ok. vamos pensar o seguinte agora, colocando em prática, né, que é justamente, né, justamente o exercício que tem lá no nosso score. Como que ficaria então, né, os pares ordenados que pertencem a essa função? Então, se eu pegar aqui, ó, essa é a função que ele deu, né? Mesma coisa. Eu vou tentar, então, por tentativa e erro, né? Se eu pegar aqui o y, né? Vamos pensar que é o x, né? E aqui é o y. Então, para que eu consiga colocar no lugar do x o zero, tá? Eu vou ver se essa função vai me resultar isso, no y igual a 2. Então, eu vou pegar lá e fazer 2 vezes zero menos 4. Se o y é diferente de menos 2, essa aqui já não é a opção correta, não é a alternativa que, né, mostra os pares ordenados. Então, aqui no caso vai ficar 2 vezes zero, zero, menos 4, y igual a menos 4. Né? Então, já não corresponde a essa aqui. Se eu pegar a próxima ali, por exemplo, y igual a 2 vezes 3 menos 4. Y igual a 6 menos 4, y igual a 2. Opa! Né? Então, o que que aconteceu aqui? Eu usei o 3 no lugar do x, que é como está aqui, e meu resultado final deu 2 positivo. Tá? Então, eu posso considerar justamente que eu encontrei a resposta, né? A alternativa correta, né? Nem preciso fazer as outras ali, porque se eu fizer, né? Posso fazer, claro, às vezes estou num concurso, dependendo da prova, posso fazer para garantir, ver se realmente está correto, mesmo a opção que eu escolhi ali, né? Mas eu já demonstrei aqui, já apareceu que colocando o x, ou seja, o 3 no lugar do x, aplicando, né, dando sequência à equação, resolvendo ela, eu vou encontrar o meu y, que é 2 positivo. Tranquilo aqui, Alex? Beleza, tranquilo. Maravilha. E aí eu tinha também, por causa do nosso tempo, né, que é curto, tinha mais essa situação, que também é, né, testar, então, tentativa e erro, pega aquela primeira, né, equação aqui, por exemplo, a letra A, y igual, aí vai fazendo, né, coloca aqui tanto ponto A quanto B e vê se encontra, né, justamente aí essas informações. Então, a gente vai fazer a tentativa e erro. No caso do menos x, vai ficar menos com menos mais 1, né? Meu y aqui vai dar 3. Então, essa função aqui já está fora, né? Porque aqui eu dei o que? O y deu 3, e aqui eu tenho que encontrar um que deu y 1 positivo, certo? Então, se eu pegar B Sim. ali, y igual a menos 1 mais 4. O y aqui vai ficar mais 3 também. Então, e assim eu vou indo até que eu encontre 2 vezes menos 1 mais 3
y igual a menos 2 mais 3. Y igual a Hum, 1 positivo. Opa! Então, se já deu certo no ponto A, agora tem que testar o ponto B. Então, vamos lá. 2 y igual a 2 vezes 1 mais 3. Y igual a 2 mais 3. Y igual a 5. sim. Então, o x era 1 no ponto B e o y 5. Bateu. Então, nesse caso aqui, resposta correta. Letra C. Então, ficou a resolução no horário, né? Então, deixei de fazer uma delas ali, que era sistema de equação, né? Para justamente, dependendo no desenrolar ali da nossa 1 hora. Então, ficou uma só para vocês fazerem, né? Se quiserem, dependendo da necessidade de vocês. Mas, para o nosso encontro de hoje, então, era essa programação aí para a gente rever, né, mais algum conteúdo dentro da primeira situação de aprendizagem. Né? Quero agradecer, deixar esse registro, então, né, de ter esse momento com vocês, poder contribuir para esse aprendizado no curso Celulose e Papel. Né? Estou à disposição ainda até quarta-feira da semana que vem, um dia antes das férias, né? Vocês no dia 11 já, né, vão poder descansar um pouquinho e vão retornar lá no final de janeiro, né? Então já com uma outra UC, né? Então quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar com vocês e desejar aí a vocês um ótimo fim de ano, né? Um feliz Natal, boas festas aí junto da família de vocês e que continuem no curso aí até o finalzinho, né, do próximo ano. Espero encontrá-los bem um dia desse, quem sabe. Legal? Obrigado, participação do Alex, mais uma vez aqui comigo, e da Luana também, né? Mais uma noite aí participando. Legal? Obrigado então, gente. Obrigado, Nos professor. vemos. Bom fim de ano aí, boas Obrigado. festas. Agradeço, Alex. Um grande abraço aí para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, valeu.